Pensão alimentícia para os filhos. O pai não tem obrigação de pagar. Neste vídeo eu vou falar sobre a polêmica opinião da Gretchen em um podcast sobre pensão, onde ela fala que o pai tem o dever, mas não é obrigado a dar pensão para o filho, e que o pai dá se quiser. Ela disse também que a mãe não deve ficar jogando questões do seu filho para o pai, porque a criança vai sentir-se culpada pela pressão que a mãe faz sobre o pai por causa de pensão. Sendo assim, eu vou trazer aqui algumas estatísticas da vida real. Depois, se você quiser assistir na íntegra o podcast da polêmica opinião da Gretchen sobre pensão para filhos, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas antes, assista esse conteúdo até o final, dê o seu like, inscreva-se, ative o sininho de notificações, comenta e compartilha para que muitas outras pessoas possam ser alcançadas. Mas vamos ao que interessa. Eu sou Nelly Pereira, do canal Família em Pauta, Desconstruindo Conceitos. E o tema de hoje é pensão para os filhos. Será que os homens são obrigados a pagar? Precisamos falar sobre isso. Quem tem direito à pensão alimentícia? Segundo o site Rede Jornal Contábil, a lei diz que tem direito à pensão alimentícia filhos menores de 18 anos, filhos maiores até 24 anos, desde que esteja estudando cursinho pré-vestibular, faculdade, curso profissionalizante e curso técnico. O valor da pensão alimentícia. Segundo o site Jus Brasil, o valor dessa contribuição é variável a cada família e não existe uma tabela padrão que indique o quanto é justo ou não. Normalmente, a pensão é fixada em 20% da renda do pai quando tem apenas um filho. O percentual de 30% é usual quando existem 2 ou mais filhos, podendo ser superior no caso de prole numerosa. Se forem 2 filhos de mães diferentes, 15% para cada. Se forem 3 filhos, 10% para cada um. Pensão para ex-mulher. Segundo o site Gen Jurídico, alimentos entre cônjuges são cada vez mais raros. No passado, o homem era considerado o chefe da família e o seu principal provedor. No caso de divórcio, era obrigado a dar pensão alimentícia não só para os filhos menores, mas também para a mulher, que normalmente se dedicava a cuidar da casa, dos filhos e do marido. A situação mudou. Hoje, a administração da sociedade conjugal é exercida em igualdade de condições pelo casal, salvo algumas exceções, quando há enfermidade, doença ou outra dificuldade em ingressar no mercado de trabalho após anos dedicados exclusivamente à família. Vamos analisar a realidade dos fatos. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil tem mais de 11 milhões de mães solos. Segundo dados da Arbem Brasil, Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, quase 100 mil crianças nascidas em 2021 não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Dessa forma, estima-se que o número possa chegar a 20 milhões de brasileiros que têm apenas o nome da mãe em seus documentos. Então, diante desses dados, eu lhe pergunto, quando é que os pais querem dar pensão aos filhos? Ou quantos pais você conhece que cumprem com o seu dever por livre e espontânea vontade? Quantos pais você conhece que suprem a mulher e o filho 24 horas por dia? Invertendo os dados, são mais de 11 milhões de pais que abandonam seus filhos e são mais de 20 milhões de pais que negam o direito constitucional de ter o nome do pai na certidão de nascimento. Os últimos dados do PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, mostram uma taxa de desemprego 40% a mais para as mulheres em relação aos homens. E elas são também as mais afetadas pela informalidade.
E a crise econômica que o país vem passando atinge mais as mulheres, especialmente as que chefiam sozinhas famílias inteiras. Elas perderam empregos e, com o fechamento das escolas, passaram a viver uma jornada do lar ainda mais desafiadora, o que dificultou muito mais a sua inserção no mercado de trabalho. Sobre a mulher ter que trabalhar e ser independente, eu concordo plenamente. Inclusive, as mães solos também concordam, mas para a maioria das mães solos, como trabalhar e ser independente em um país onde a maternidade é empecilho profissional? Segundo o site Canguru News, falta de empatia, comentários desrespeitosos e até demissões são algumas das situações já vividas por mães que conciliam maternidade e trabalho. Uma pesquisa realizada pela Vagas.com mostra que 52% das mães que ficaram grávidas ou saíram de licença maternidade passaram por situações ruins com a empresa, como demissões e falta de empatia por parte dos chefes. Sobre a mulher pedir pensão para o filho. Gretchen diz achar humilhante a mulher ir perante um juiz exigir pensão para o filho. Está aí um ponto em que creio eu que todas as mulheres concordam. Realmente é humilhante demais a mulher ter que ir perante um juiz exigir pensão para o filho, quando na realidade os homens é que deveriam sentir vergonha de ser chamado perante um juiz que o obrigará a dar pensão ao filho. E será mesmo que o homem que não se compadece do seu próprio filho, negando-lhe os direitos básicos de ter o nome do pai na certidão de nascimento, educação e alimentação, vai mesmo dar assistência psicológica, afetiva e moral ao filho? Quantos pais você conhece que, ao ser comunicado que o filho está doente, ele vai correndo dar atendimento ao filho? Outro ponto em que eu concordo com a Gretchen é que o pai não tem obrigação de dar pensão para o filho. Ele dá se quiser. Ele tem livre-arbítrio de cumprir ou não com a sua responsabilidade. Mas ele tem que estar ciente das consequências da sua vontade, que a partir do momento em que escolhe não pagar pensão para o filho, a lei o fará cumprir com a sua obrigação, pois a mulher não fez o filho sozinha. E ainda será alertado sobre a possibilidade de ser preso caso não cumpra com a determinação do juiz. Sobre a mãe falar mal do pai para o filho, infelizmente, existem mulheres que assim procedem, fazendo com que a criança se sinta culpada pelo abandono paterno. Mas existem também muitos homens que agem da mesma forma, falam mal da mãe para o filho. Ambos contribuem com problemas no desenvolvimento psicológico, cognitivo e social da criança. Sobre a Gretchen dizer que a mulher não deve jogar sobre o homem as coisas que são do seu filho, então eu pergunto, sobre quem deve recair a parte da responsabilidade que cabe ao homem? Portanto, meus queridos internautas, a resposta a essa pergunta é tão clara como a luz do dia. Simplesmente é a mulher que deve assumir toda a responsabilidade sobre o filho e que se dane a mulher se ela não tem condições de sustentar a criança. Ela que vai se virar, que dê água de arroz para o seu filho, assim como fez a Gretchen. Só não vai se humilhar perante um juiz para pedir pensão. Afinal, a mulher sabia que o coitadinho do homem não tinha condições de pagar pensão quando envolveu-se com o sujeito. E sabendo disso, ela engravidou porque quis. E o coitadinho do homem não sabe que transar pode acontecer a concepção de um filho. Só a mulher é quem deve saber disso. Só a mulher é quem deve se cuidar. Enfim, tudo recai sobre a mulher. Afinal, a culpa de tudo é sempre da mulher. E os machistas de plantão que abandonam as mulheres grávidas, que não assumem seus filhos, que fogem para não pagar pensão e muitas vezes humilham ao máximo a mãe da criança, com certeza estão aplaudindo de pé a opinião da Gretchen. Afinal, ela é um exemplo a ser seguido em relação a não pedir pensão para o filho. Mas atenção, mães!
Quando seu filho pedir para ir para a casa do pai, sejam práticas. Arruma a malinha da criança e pergunta: quer que eu leve ou quer que o pai venha buscar? Com certeza, com o pai maravilhoso que o seu filho tem, ele virá imediatamente buscar a criança com um belo sorriso no rosto. Segundo o site Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, realmente não tem como obrigar um pai a amar o seu filho, mas a lei lhe assegura o direito de ser cuidado. E os responsáveis que negligenciam ou são omissos quanto ao direito geral de cuidado podem responder judicialmente por causarem danos morais aos seus próprios filhos. Sobre a mulher viver de pensão. Com certeza existem mulheres que adoram viver de pensão. Mas me diz você que está assistindo esse vídeo, quantas mulheres você conhece que vivem de pensão? Será que o valor de 100, 200 ou 300 reais dá mesmo para suprir todas as necessidades da criança e a mãe ainda viver de luxo, gastando no salão com cabelo, unha e outros? Talvez alguma privilegiada que tenha tido filho com algum jogador de futebol ou com algum famoso cheio da grana. As obrigações com a criação e educação dos filhos pesam quase ou totalmente sobre a mulher. Uma mãe carrega um filho 9 meses na barriga e passa por mudanças físicas e emocionais intensas. Passa pela dor do parto, pelo resguardo do parto, que não é fácil, passa pela dor da amamentação, onde muitas vezes o mamilo chega quase a soltar-se do peito, o que causa uma dor horrível. Ela doa seu tempo, seu psicológico e seu dinheiro, porque o que o pai paga de pensão não cobre nem metade das despesas de uma criança. A mãe passa noites em claro para cuidar do filho, corre atrás de creche, de escola. Quando a criança fica doente, é a mãe que leva ao médico. E se a criança fica internada, é a mãe que passa noites no hospital, orando e chorando pela saúde de seu filho. Geralmente é a mãe que leva e busca na escola, tenta conciliar trabalho e rotina doméstica. Enfim, quanta demanda traz um filho. Essas mães muitas vezes deixam de cuidar de si mesma, se autoabandonam por não ter tempo e nem condição financeira que lhe proporcionem tais cuidados. Carregar essa responsabilidade sozinha traz maiores dificuldades, pois cabe à mãe, nesses casos, resolver tudo, mesmo quando se está exausta. E com isso, vemos muitas mães à beira de um colapso e sem ter ninguém em quem apoiar-se. E quando falamos de colapso, significa realmente chegar a um nível intenso de estresse, esgotamento físico, mental e emocional. Nesses casos, qual é a obrigação que pesa sobre os pais? Sendo que a maioria ajudam com valor mínimo de pensão de 10, 20 ou 30% e nada mais. Não dão nem o que seria de graça, que é o amor, o carinho, assistência moral, afetiva e psicológica. Imagina para quem tem que fazer tudo isso sozinha e ainda utiliza do seu próprio rendimento total para suas despesas e de seu filho. Essas mulheres gastam tudo o que têm, desde energia, tempo, dinheiro e saúde. E você, pai, ainda acha que faz muito pelo seu filho, pagando apenas a pensão e ainda fala de boca cheia que sustenta o filho e a mãe da criança. Gretchen diz também que quando seu filho queria ir para a casa do pai, ela simplesmente arrumava a malinha da criança e o enviava para o pai. Agora eu pergunto, quantas crianças você conhece que têm o privilégio de ir para a casa do pai a hora que bem deseja? São muitos os casos em que os pais não cumprem com a responsabilidade de pegar o filho nem com a data marcada determinada por lei e vive criando caso com a mãe da criança. Imagina se a mãe mandar-lhe o filho sem data e hora marcada. Muitos pais raramente visitam seus filhos e, quando visitam, desejam que o tempo passe rápido, pois ficar com seu filho não é um final de semana interessante.
Outros, quando levam os filhos para passarem um final de semana juntos, delegam a criança aos cuidados de terceiros. Outros ainda, ao levar os filhos para passear, levam também os amigos e acabam dando mais atenção aos amigos do que aos próprios filhos. E isso caracteriza esse abandono, e esse abandono pode gerar problemas no desenvolvimento psicológico, cognitivo e social da criança e causar distúrbios de comportamento, trazendo com isso ainda mais dificuldades para a vida da mãe, que muitas vezes tem que ouvir as queixas da professora sobre o comportamento do seu filho e ainda correr atrás de tratamento psicológico para o filho e levá-lo às terapias. Em muitos casos, o pai nunca dá um presente para a criança, nunca liga para perguntar se a criança está bem ou se necessita de alguma coisa. A mãe é que o notifica sobre as necessidades da criança e muitas vezes é humilhada porque o pai se sente importunado e age como se não tivesse culpa e responsabilidade nenhuma sobre a situação. Esses pais vivem como se a criança não existisse. Não liga para dar os parabéns no dia do aniversário, não comparece na festa, fazendo com que a criança sinta-se culpada pela ausência paterna, causando muitas vezes traumas irreversíveis na criança. É ausente no dia dos pais, na escola, não comparece nas reuniões que informa sobre o desenvolvimento do seu filho e ainda acha muito ter que pagar uma mísera porcentagem do seu salário. Quando as mães dão tudo o que têm, ultrapassando todos os seus limites. Os resultados de tanta carga física e emocional se refletem na saúde das mulheres e na sensação de desesperança. Vivemos em uma sociedade machista em que a responsabilidade do filho ainda é só da mãe. Segundo o blog Leiturinha, o homem precisa exercer a sua paternidade, dividindo todas as responsabilidades e obrigações na criação dos filhos. Assim, além de não sobrecarregar a mulher, colabora para que os pequenos se sintam mais amados, seguros e acolhidos. Segundo o jornalista Marcos Piangers, autor do livro O Papai é Pop, haverá menos mães solteiras quando mudar a mentalidade dos homens. É importante que os homens entendam a necessidade de mudança de comportamento para chegarmos a uma sociedade que dê mais valor à mulher. E eu digo, haverá menos crianças abandonadas e sem traumas quando mudar a mentalidade dos homens. Muito mais do que ser um progenitor, ser pai significa estar ao lado do filho durante toda a sua caminhada de aprendizado ao longo da vida. Seja lhe dando suporte, alimentando, instruindo, corrigindo ou simplesmente amando-o incondicionalmente. Ser pai é ser colo, ser exemplo e ser presente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de inscrever-se, dê o seu like, ative o sininho de notificações, comenta e compartilha para que esse vídeo possa ser distribuído para muitas outras pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo.